Deixa eu te perguntar, tu acha que videogame influencia alguma coisa no comportamento do teu filho? Principalmente aqueles jogos violentos, de tiro, de explodir pessoas? Ou será que é bobagem? Será que esse aqui é mais um vídeo alarmista, né? O bobo, retrógrado, falando contra o videogame? Vamos pensar um pouquinho mais sobre esse assunto? Te convido, mesmo que você não concorde com essa ideia, te convido a ficar até o final desse vídeo. É um vídeo curtinho e vale a pena a gente tentar, mesmo que você não concorde com a minha opinião, mas tentar ver o outro lado da moeda. Vamos pensar juntos, vamos refletir juntos sobre esse assunto? Esse é mais um vídeo em cima desse livro aqui, uma reflexão em cima desse livro aqui, A Criança Digital, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, uma leitura que eu estou fazendo, que eu recomendo, que é muito interessante. E nesse livro, ele vem tratando também esse tópico em relação ao uso do videogame, né? Ao uso e o comportamento das crianças. Será que isso não afeta o comportamento? Será que constantemente a criança está ali exposta a um jogo violento, ou às vezes até um filme violento? Será que isso não afeta o comportamento dela? Eu vou ler alguns trechos. Primeiro, eu vou ler 3 versículos bíblicos e eu vou deixar na descrição desse vídeo. Diz assim, olha: o tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Está em Provérbios 29:11. O outro versículo: quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Provérbios 14:29. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Está em Efésios 4:26-27. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Então, o primeiro ponto: será que se irar, ficar irritado é uma coisa boa? É claro que não, né? Eu acho que isso é consenso. É claro que ninguém gosta de estar perto de alguém irado. E olha o que a Bíblia fala, né? Que a gente deve dominar, que a gente deve controlar a nossa ira, né? Que a gente demonstra insensatez quando a gente não controla a nossa ira, que é melhor a gente ficar em silêncio, né? E que a gente se acalme antes que o sol se ponha, para não dar lugar a coisas ruins na nossa vida, né? Para não dar lugar, para não dar oportunidades para o diabo. E aqui eu vou ler alguns trechos desse livro que eu achei importante, que eu achei relevante, tá? Os videogames estimulam a raiva. Então a gente já viu que se irar, que ser uma pessoa, né, que se ira facilmente não é uma coisa positiva. Mas será que os videogames estimulam a raiva? Tony era um típico aluno do 5º ano, gostava de esportes mais que dos deveres de casa, mas tirava boas notas na escola. Depois dos treinos de futebol e dos deveres de casa, ele tinha permissão para jogar videogame. Tony descobriu quais eram os games que os alunos do 6º ano jogavam. Não demorou muito e começou a jogá-los também. Embora a classificação dos jogos fosse para maiores de 17 anos, todos os colegas de sala de Tony jogavam. Então os pais do garoto imaginaram que não haveria problema. Depois de alguns meses, porém, os pais de Tony notaram uma mudança no filho. A professora telefonou para contar que ele estava brigando com um colega de sala e que a desrespeitou. Em casa, ele tinha pouca paciência com a irmãzinha e batia nela com frequência. Se os pais perguntassem o que havia de errado, ele se zangava ainda mais. Então, aqui é uma descrição, um exemplo do que aconteceu com uma criança, como mudou o comportamento dela depois que ela passou a ter contato com os jogos violentos. E serve para a gente refletir, serve para a gente pensar. E será que isso afeta realmente o comportamento
Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Você acha que com o tempo, com o uso, né, com esse contato, a criança vai normalizando, será? Algumas atitudes? Deixa aí o que você pensa nos comentários sobre esse assunto. Muitas pessoas gostam de pensar que a violência nos videogames, filmes e programas de televisão não exercem influência sobre as crianças. A realidade é que seu filho sofre influência de tudo que está diante dele. A violência nas telas é especialmente perigosa porque não ensina a criança a relacionar-se corretamente com as pessoas. Os jogos de tiro em primeira pessoa e os filmes na televisão ensinam a criança a explodir alguém, a destruir o outro. Você pode pensar, bom, é só um jogo. Ou acontece na televisão, não na vida real. No entanto, uma pesquisa mostra que as crianças que ficam muito tempo envolvidas com filmes ou jogos violentos têm muito mais probabilidade de envolver-se com violência. Mais de 1.000 estudos e publicações científicas mostram que a exposição exagerada à violência nas mídias aumenta a agressividade, torna as crianças insensíveis à violência e as leva a acreditar que o mundo é um lugar mais vil e assustador do que realmente é. E aqui nesse parágrafo tem, né? Depois no final do livro provavelmente vai se referir que pesquisa é, porque é muito fácil dizer, né? Tem uma pesquisa, mas o autor colocou aqui, né? Uma referência para a gente ver que pesquisa é. Os videogames são especialmente perigosos porque a criança não assiste passivamente a um ato violento, ela participa dele. Quanto mais a criança se envolve, mais aprende com a experiência. Os jogos também criam um sistema de estímulo. A criança é recompensada por comportamentos destrutivos vez após vez. Se seu filho jogar 1 ou 2 videogames violentos, o efeito será pequeno. Mas se ele jogar diversos games violentos vários dias por semana durante anos, não sairá ileso. Há uma correlação entre a raiva e a violência na tela. Precisamos tomar todo o cuidado com que os nossos filhos têm permissão para ver. Se você perceber que os games que seu filho está jogando não são recomendáveis, proíba esse tempo diante da tela e estabeleça o objetivo de dar fim a esses jogos. Substitua os games violentos por outros mais criativos e que não incluam agressividade. E procure encontrar amigos para seu filho que gostem de outras coisas além de jogar virtualmente. Então, olha só que legal, que sacada legal que esse autor vem trazendo. Primeiro, é sim essa correlação entre o que os nossos filhos têm em contato, e aqui vem sendo, né? Eles não se relacionam de forma passiva, é de forma ativa, eles participam, né, daquilo ali. Então, eles estão absorvendo tudo aquilo que o jogo está transmitindo, né? E eles acabam tendo uma visão que o mundo é mais hostil, que o mundo é um lugar, né, perigoso. Então, e aqui ele também fala, né? Se é um pouquinho de tempo, ele vai ser um pouquinho influenciado, mas nunca é um pouquinho, porque esses jogos, eles instigam, eles estimulam que quanto mais tempo se joga, né, mais recompensas tem. Então, aqui não é uma fala de preconceito, uma fala, né, de retrógrada, né, como eu falei no início do vídeo, mas para a gente estar atento, porque a gente pensa assim, todo mundo faz, né, todo mundo joga, isso é bobagem, não tem problema. Mas aqui o autor traz uma pesquisa que foi feita dessa correlação, o quanto é sério, o quanto é importante a gente se atentar a isso. Não quer dizer não deixar os filhos jogarem videogame, mas procurar jogos mais saudáveis, mais divertidos, né? Que não sejam violentos, que não estimule, que não instigue esse lado violento da criança, que não normalize esse tipo de comportamento. E também isso, né?
se estimular outras amizades, então, para essa criança, né? Outras crianças que brinquem de outras coisas, porque às vezes tem crianças que vão só para esse universo, só para esse mundo. Daqui a pouco já não sai mais do quarto, só quer ficar ali na frente do videogame, nas telas. Então, estimular o seu filho, por mais que tenha uma resistência de início, mas você é o pai, você é a mãe, você é a autoridade dessa criança. Então, proteja essa criança da violência, de ter comportamento violento, de ter comportamento hostil, ou de perder uma fase tão importante da infância, né, que é a brincadeira na rua, a brincadeira saudável. Limite o tempo do videogame. Às vezes nós, pais, sentimos culpa em dizer um não para o filho, mas não temos que ter essa culpa. O não mata ninguém, né? Muito pelo contrário, muitas vezes o não salva. Então, que a gente possa dar limites, dizer um não quando for necessário, estimular outras amizades para os filhos, né? Se esse grupinho de amigos está só querendo ficar no videogame, vai para outros ambientes, né? Socialize com outras pessoas, faça o seu filho criar outros vínculos, outras amizades com crianças que brinquem na rua, que brinquem, né, com outras brincadeiras também, ou que joguem um videogame mais sem violência, um videogame criativo, né, saudável. Então fica essa dica para mim e para você, essa dica também é para mim, eu sou mãe, e a gente sabe como às vezes os apelos, né, dos amiguinhos, isso tudo a criança nos cobra, né? Ah, o fulaninho faz também, o fulaninho assiste também, o fulaninho... Mas cada casa, suas regras. Isso é uma coisa que eu digo para minha filha quando ela compara, né, situações, às vezes. Ah, fulaninho pode. Cada casa, suas regras. Cada pai, cada mãe dita as regras dentro de casa para os filhos, né? Tem pais que não deixam o celular, outros deixam. Tem pais que deixam tudo que é filme, outros não. Isso é assim mesmo, as crianças têm que compreender isso. Então não se sinta culpado de dizer um não, de dar limite. Nós precisamos preservar, acima de tudo, o caráter dos nossos filhos, né? E isso envolve também as atitudes, os comportamentos, o que essa criança está aprendendo, o que ela está construindo, o que ela vai se tornar. Com certeza eu estou falando aqui para pessoas que não querem que os seus filhos se tornem pessoas violentas, porque, como eu disse, é consenso, acredito que seja, que violência não é algo bom, né? E como a gente leu esses 3 versículos bíblicos aqui, né, sobre a ira, a gente precisa dominar a nossa ira. A gente precisa buscar sabedoria para ter controle e ensinar as crianças também para isso, né? A controlar que a ira não é algo bom, a agressividade, a violência não é algo bom. A gente precisa instruir os nossos filhos e não achar que aquilo ali é simples, é bobagem, isso não faz mal. Não vamos ser ingênuos. Achar que as coisas que a gente coloca para os nossos filhos, que eles absorvem pelos sentidos, né, a visão, a audição, que isso não vai influenciar eles. Claro que vai influenciar. Se nós, adultos, somos influenciados pelo que vemos, pelo que ouvimos, imagina uma criança que está em formação, né, da sua personalidade, está em construção aí do que é o certo, do que é o errado, de como agir. Então, que sirva essa reflexão, essa leitura aqui desse trecho desse livro, recomendo. Muito interessante esse livro, vou deixar na descrição se você se interessa pelo tema. E vamos refletir, vamos buscar ser pais responsáveis e assertivos na educação das nossas crianças. Abraço e até o próximo vídeo.